envolveram, se consagraram. O demônio, ele entra na história, na geração, lá do bisavô, do trisavô, e vem passando de geração em geração, porque houve uma brecha, houve uma liberdade nessa questão. Então o demônio entra e contamina as gerações. Então nós podemos trazer da nossa geração passada questões espirituais. Quem nunca viu situações de enfermidades? Câncer, o pai, o avô, o bisavô e o filho. Quantas situações? Eu conheci uma família que os irmãos todos morreram de câncer. E a mulher que veio pedir oração, com a graça de Deus, ela está viva. Ela fez a oração de quebra de maldições hereditárias e eu creio que o Senhor a libertou. Mas ela disse: João, todos os meus irmãos morreram de câncer. A questão também dos vícios. Herdamos a questão dos vícios, meus irmãos. Famílias inteiras envolvidas com álcool, com drogas. Isso também pode ter raízes hereditárias. Nós recebemos como herança e temos essa predisposição. O que seria essa predisposição? Não é determinação, não está determinado que você vai viver isso, vai ter o câncer da família, vai ter a situação de drogas, de álcool da família, mas é uma predisposição. O que seria uma predisposição? A minha família envolvida, por exemplo, envolvida com álcool, com bebidas. Aí eu tenho uma predisposição a entrar mais fácil nessa realidade de álcool. Se eu provar do álcool, se eu entrar nessa realidade de ficar bebendo, facilmente eu serei levado ao álcool, a ser um alcoólatra. Ou a questão do câncer, o Alzheimer também, que a ciência tem provado que é genético, é de geração em geração, é herança genética. Então nós temos uma predisposição se a nossa família, os nossos antepassados viveram essa realidade. Por alguma situação viveram uma situação de enfermidades ou de contaminações, ou se houve alguma situação na família. Então, espiritualmente, meus irmãos, isso também é muito forte. Se houve assassinatos na família, isso vai passando de geração em geração como maldição. Abortos na família, isso vai passando de geração em geração. Por isso a importância de orar. Pedir ao Senhor que nos liberte, porque não sabemos. É importante que você busque isso, para fazer uma oração direcionada, conhecer a sua árvore genealógica, conhecer quais as situações que a tua família, a tua geração passada viveu, situações de consagrações, qual era a fé professada, qual é a realidade. Houve situação de mortes, abortos, houve situações de crenças. Qual foi a situação vivida da nossa geração passada, para que a gente possa direcionar a oração de quebra de maldições, de cura das raízes hereditárias. Então precisamos buscar essa cura, porque o que seria a cura das raízes hereditárias? É a oração por aqueles que já faleceram. Não é invocação dos mortos, não é regressão. Não tem nada a ver com isso. É orar para a cura da geração, para orar por todas as consequências que os nossos antepassados deixaram como marcas na nossa história. Tudo que eles viveram, nós vamos cortar essa corrente maligna, essa raiz que nos liga a essas realidades. É pedir a Deus a libertação, é pedir o sangue do Senhor para que quebre toda a ligação com os nossos antepassados, toda herança maligna, porque o que é de bom a gente quer. Porque da mesma forma eu conheci famílias que eram muito inteligentes. Tem a questão do emocional, tem a questão da personalidade, tudo isso vai sendo recebido. Quantas famílias, eu conheci uma família onde todos da família eram inteligentes, são inteligentes. Eles receberam, o avô tinha inteligência imensa, o bisavô, e são graças recebidas, são dons recebidos de geração em geração. Então tudo isso para nós é graça, mas nós queremos aquilo que é bom.
que é graça. Maldição precisa ser quebrada, porque pode nos fazer mal, pode nos trazer doenças, pode nos trazer opressões, pode trazer situações de feridas emocionais. A ciência hoje explica e comprova que nós podemos facilmente